Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. Hoje nós vamos falar sobre quem é o homem de chapéu que aparece em seus sonhos e qual a mensagem do seu subconsciente com relação à linguagem de associação que são os sonhos. Então, durante todos esses anos que eu estudo e interpreto sonhos, eu pude ver que muitas pessoas sonham com um homem de chapéu. Um homem de chapéu aparece em seus sonhos. Dependendo da história, da narrativa do seu sonho, eu pude notar características diferentes neste homem. Comportamentos e atitudes diferentes neste homem de chapéu. E afinal de contas, quem é ele? É o mesmo homem para cada pessoa que sonha com ele? Nós vamos descobrir agora. Então, ouvindo o relato, lendo o relato de muitas pessoas que têm esse tipo de sonho, que sonharam com um homem de chapéu, eu pude perceber algumas características com relação a ele. Geralmente, ele aparece como uma massa densa, uma nuvem esfumaçada. Ele é alto, chapéu na cabeça, às vezes uma capa ou sobretudo de cor escura, um semblante pesado e olhos vermelhos. A maioria das pessoas não conseguem distinguir o rosto, a fisionomia. Algumas vezes esse homem aparece no sonho dessas pessoas com uma bengala, às vezes flutuando do chão. Elas relatam também que quando acordam e tentam se lembrar do sonho, elas sentiram que esse homem tinha uma carga negativa densa. E muitas pessoas também relatam que durante o sonho esse homem de chapéu tentou sufocá-las com a mão no pescoço. Nessa hora a maioria delas acorda, até ofegante, às vezes chorando. E elas não entendem quem é esse homem. O que significa esse sonho? Neste tipo de sonho, aonde o homem de chapéu tem essas características, tem esse comportamento e passa essa energia negativa, esse homem representa o pessimismo da vida dessas pessoas. A psique delas, o subconsciente delas, cria uma forma para esse sentimento pessimista que elas estão desenvolvendo em suas vidas. E é esse mesmo sentimento pessimista que na vida desperta, quando elas não estão dormindo, na sua rotina normal de trabalho ou em casa, esse pessimismo que elas têm é o que tenta sufocá-las. O pessimismo é nós encararmos tudo pelo lado negativo, pelo lado desfavorável. Ver o futuro e achar que tudo vai dar errado. Esse tipo de pensamento, que acaba se transformando em atitude, em comportamento, esse tipo de sentimentos realmente é algo que sufoca quem o desenvolve. E nos sonhos o nosso subconsciente ou a nossa psique transforma esses sentimentos numa forma de pessoa. E essa pessoa geralmente está com um chapéu e um sobretudo preto. E nos sonhos, da mesma forma que na vida desperta, o pessimismo tenta nos sufocar, nos sonhos esse homem também tenta sufocar essas pessoas. A pergunta aqui é por que o nosso subconsciente, a nossa mente, a nossa psique associa a figura de um chapéu, um sobretudo preto, uma massa densa, esfumaçada e que tem os olhos vermelhos. Então ele resgata histórias de antigamente, crendices, folclores, história que ouvíamos com relação a uma figura misteriosa
Então esse chapéu, esse sobretudo, remete a uma figura assim sombria e misteriosa. São os mesmos elementos que a nossa mente usa para representar, para dar vida a esse sentimento pessimista que nós estamos desenvolvendo. Então, se no seu sonho o homem de chapéu tiver essas características que eu elenquei agora há pouco, saiba que é o seu pessimismo. Saiba que é a forma que o seu subconsciente usou para lhe alertar que esses sentimentos estão te sufocando. E isso vai acabar prejudicando a sua vida, o seu emocional. Mas também eu pude reparar que no relato de muitas pessoas com relação a sonhar com um homem de chapéu, esse homem tinha uma figura totalmente oposta daquela que nós falamos agora há pouco. No sonho de algumas pessoas, o homem de chapéu ele tem um semblante sereno, tem um sorriso, às vezes ele tem barba e cabelos brancos, elas conseguem notar mesmo com a presença do chapéu. E nesse sonho, de alguma forma, esse homem de chapéu tenta passar alguma mensagem a elas. Ou às vezes aparece caminhando do lado delas. De alguma forma elas sentem também que quando acordam, esse homem estava ali para ajudar. Ele tinha uma energia que parecia um anjo, parecia um mentor querendo passar instruções. Reparem, é bem diferente da figura que nós vimos agora há pouco. Mas, e quando essas características estiverem presentes, agora nesse homem de chapéu, diferente do outro, também é uma personificação que a nossa psique está dando com relação a alguns sentimentos que nós estamos desenvolvendo ou precisamos desenvolver em nossas vidas, que é o otimismo. É começar a encarar o lado positivo das situações que nós vivemos, por mais difíceis que elas possam aparentar. É olhar favoravelmente para as nossas vidas, extraindo lições de situações e de processos que estamos vivendo. É saber que no final tudo vai dar certo, por mais que esteja difícil no momento. É olhar a vida pelo lado positivo. Isso é o otimismo. E da mesma forma, a nossa psique personifica esse otimismo como a figura desse homem de chapéu, mas agora com um semblante sereno, de sabedoria, e que está ali realmente para nos ajudar. E neste caso, por que o chapéu? Já que no outro, naquele homem de chapéu, de massa esvoaçada, cinzenta, representava o sombrio, representava o desconhecido, mas neste caso, o chapéu representa a proteção contra pensamentos pessimistas, contra pensamentos negativistas. Por que, por exemplo, os trabalhadores usam o chapéu? Para se proteger dos raios do sol, que às vezes cegam os olhos, não conseguimos olhar, enxergar, para também criar uma sombra e podermos ficar trabalhando em determinado local onde não há cobertura. Então, da mesma forma, o chapéu, mas nesse homem de rosto sereno, representa a proteção contra pensamentos ruins, pensamentos negativistas. É bem diferente do primeiro caso que nós falamos. O rosto desse homem pode ser que vocês associem com alguma figura, com alguém que vocês já conheçam. E esse alguém, de alguma forma, na vida desperta, quando estão acordados, passe para vocês confiança, passe algum tipo de virtude. Então o subconsciente associa da mesma forma. Então, sabendo dessas informações, colhidas a respeito de muitos relatos de sonhos que eu já li, já ouvi e já estudei,
nós temos duas figuras distintas, diferentes. Um homem de chapéu de aspecto sombrio e um homem de chapéu de aspecto sereno. Ambos os homens, eles são personificação que o nosso subconsciente, a nossa psique, que dá ao sentimento primeiro pessimista e depois otimista. A mensagem de ambos é meio parecida, de que nós não podemos ser pessimistas em nossas vidas. Pelo contrário, nós devemos olhar toda e qualquer situação, por mais difícil que seja, pelo lado positivo. Sermos mais otimistas. Se no seu sonho o homem de chapéu, de aspecto sombrio, estava te sufocando, então provavelmente você está se deixando sufocar na vida real pelo pessimismo. Você não está conseguindo ver uma luz no final do túnel com relação a algo que você está vivendo. A mensagem desse sonho é para você não olhar isso, o momento em que você vive, pelo lado negativo. Se proteger contra tais sentimentos. E se no seu sonho quem apareceu foi o homem de chapéu de aspecto sereno, calmo, e que de alguma forma estava tentando te ajudar, é para você realmente agarrar a esses pensamentos otimistas. O seu subconsciente quer te dar um aviso que isso vai te levar, vai fazer você alcançar o que realmente objetiva em sua vida. E que esse otimismo, ele está te ajudando. E você deve continuar assim, com pensamentos positivos. Não importa a situação que esteja vivendo. Cultive pensamentos otimistas. Olhe a situação pelo lado bom. Tire as lições que precisa nesse processo e sempre entenda uma coisa. É uma fase e vai passar. A nossa vida é composta de altos e baixos. Nós devemos, tanto nas duas fases, quando estamos por baixo, quando estamos por cima, extrair as lições para as nossas vidas. E sabendo que é uma fase, que vai passar esse momento difícil. Então, para terminar, por mais que você já tenha escutado que aquele homem de chapéu de aspecto sombrio represente uma entidade, represente uma força maligna, só entenda, ele representa uma energia que está dentro de você e você está a alimentando, que é o pessimismo. E da mesma forma, o homem de chapéu de aspecto sereno que queria te ajudar no sonho e não te sufocar, é uma energia que você precisa cultivar dentro de você. E ela vai te ajudar a chegar aonde você deseja. E o nome dessa energia é o otimismo. Ambos são personificações de sentimentos que nós temos, que nós desenvolvemos, o pessimismo e o otimismo. Nós precisamos escolher de que lado nós vamos ficar. De olhar a situação pelo lado negativo ou de olhar a situação pelo lado positivo. Qualquer dúvida que tenham ficado com relação a esse assunto, deixa nos comentários, eu estarei lendo e respondendo. Seria interessante se vocês descrevessem as características do homem de chapéu no seu sonho. E também que se vocês estão passando por alguma situação no momento que acreditam que essa situação foi o estopim de ter tido esse sonho, o motivo de ter tido esse sonho, também relata nos comentários. Estou passando por uma situação assim, tive um sonho dessa forma com um homem de chapéu, o homem de chapéu tinha esse aspecto e tentou fazer isso comigo. Então fica bem mais fácil a interpretação e entendermos melhor o seu sonho. Outras pessoas vão estar lendo, como eu sempre falo, e aprendendo com a sua experiência. Aprendendo com o que o seu subconsciente está te ensinando também. Afinal de contas, somos todos interligados. Tenham bons sonhos. Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês.
na sua mais infinita paz, bondade, sabedoria e amor. E até o próximo vídeo. Tchau!